Esses dias eu tive consultando, scrollando no YouTube. Existem alguns canais sobre misticismo que tem um público bem abrangente hoje em dia, pelo visto. Existem cada vez mais e mais pessoas querendo mergulhar no esoterismo, no misticismo, no hermetismo, no paganismo. E tem muito canal aí, aqui no Brasil já, com mais de 100 mil inscritos. Esse canal não vai ser igual eles, no entanto. Vou tentar fazer isso aqui da forma mais autêntica possível. Uma coisa que vale a pena mencionar sobre esses canais que tem mais inscritos nesse meio aqui no Brasil é que os vídeos deles são muito bem produzidos. São canais que a pessoa não mostra a cara e também não coloca a própria voz. Esse que é o ponto-chave. É tudo feito por IA. Tudo feito por IA. Eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu, mas esse tipo de vídeo já se tornou intragável para mim. Dos últimos meses para cá eu comecei a mergulhar nessa jornada de entender o cosmos, entender a realidade, entender a Matrix, se você preferir, o que tem além da Matrix. Se é que a gente vive na Matrix, esse próprio termo, assim como Red Pill, Blue Pill, Black Pill, isso aí tudo já virou mainstream demais. Já virou o tipo de coisa que você chegar com o seu colega na esquina, seu vizinho, talvez ele saiba do meme sobre o que é um Giga Shed, o que é um Sigma, o que é um Alpha, um Beta. Então, esse tipo de coisa já saturou. Já saturou muito, até aqui no Brasil já saturou. E se for para eu começar um canal no YouTube, definitivamente não vai ser dessa forma. Talvez eu use esses termos até para, dependendo do contexto, facilitar o entendimento da audiência. Se vocês gostarem desse jeito, desse tipo de termo, não vai ter jeito. Vamos trabalhar nesses termos, até porque eu não estou conversando sozinho. Eu tô conversando sozinho, mas do outro lado vai ter alguém me escutando. Mas esse primeiro vídeo, esse primeiro momento, é um bom momento para refletir que tipo de coisa eu quero colocar nesse canal, no Sabedoria Anônima, que tipo de mensagem eu quero passar para o público. E também vai servir muito para saber se aqui no Brasil existe alguém que pense parecido comigo. Existem canais que estão nesse nicho e tem mais de 100 mil seguidores, assim como existem canais que não atingem nem 1000 visualizações por vídeo. E isso é uma estatística assustadora. Em qualquer nicho isso pode acontecer, mas nesse nicho em específico é algo arriscado. Mas, enfim, o que a gente pode buscar de símbolo, de mito, de folclore? Folclore, essa é a palavra, folclore. Mito é como se fosse paganismo em alguns momentos, é como se fosse um termo pejorativo, assim como o paganismo, aquele que é um pagão, é um termo pejorativo de um católico medieval. O termo mito faz uma divisão, é um termo que divide tudo que a gente tem de fábula, de história,
daquilo que é ciência. E esse que é o problema. Vamos tentar usar algum termo um pouco mais aconchegante, mais doméstico, mais familiar. Folclore. Folclore a gente pode destrinchar, pegar a etimologia da palavra. Eu nem pesquisei, mas existe um termo parecido no inglês que é folklore. É histórias de um povo, ou algo do tipo, a herança histórica que um povo deixa. E o nosso folclore especial, mesmo que você não cultue as entidades, que eu acho muito difícil, a não ser que você seja um indígena, você não vai cultuar nenhuma entidade nacional, ou um bandista. O bandista também tem um pouco disso, mas é mais sincrético. Mas, por exemplo, o que você sabe sobre o Saci Pererê? O que você sabe sobre o Boitatá? Qual tipo de folclore, de história você escuta na sua região? Tem esse problema também, né? O nosso país é muito grande. E cada estado é um mundo diferente, é uma dimensão diferente. É uma linha do tempo diferente. Porque se você for para São Paulo, você vai entrar no universo cyberpunk. Se você for para o Nordeste, você vai entrar, dependendo do lugar, no oásis ou no deserto. E eu não falo isso com preconceito. Mas cada lugar, até pela sua geografia, já vai definir qual tipo de história vai passar pelo subconsciente, o inconsciente coletivo da população que habita ali. Então, um dos pontos que a gente já pode buscar dentro do folclore é conhecer cada uma das histórias que a gente tem em cada região do Brasil. E, para quem não tem interesse, pode mergulhar em outros, beber de outras fontes. A gente só tem que descobrir qual delas não é demoníaca. Se você quiser se envolver com o demônio, que se envolva também. Mas existe um consenso em todas as culturas, pelo menos na maioria delas, de que existe uma força maligna nesse mundo. Assim como existe o bem, existe o mal. E dentro dessa ilusão cósmica que a gente vive, o que seria uma entidade má? O que seria uma energia má? Uma das armadilhas de um demônio poderia ser, por exemplo, a distração, a ilusão. E nesse sentido a gente já está completamente ferrado, porque você vai estar vendo esse vídeo através de um espelho negro. Assim como é feito na magia o espelho negro, a tela do celular, de um computador, na TV, são todos espelhos negros. Eu não me assustaria se realmente saísse uma Samara da TV. Porque o que a gente tem do nosso lado, nos nossos bolsos, dentro da nossa casa, são literalmente portais. São portais. Você já parou para pensar que o ser humano não foi feito, pelo menos até o século passado, para testemunhar aquilo que acontece do outro lado do mundo? Nosso cérebro não consegue conceber a maior parte das informações que a gente absorve online. Você escuta falar sobre um churrascamento em massa, para não falar termo mais agressivo que o YouTube não goste. Mas você entende o que quero dizer, né?
algum evento onde muitas pessoas vão para o céu. E você entra na internet e aparecem as estatísticas lá. 5 milhões, 4 milhões, sei lá, mais de 10 milhões de pessoas foram para o céu. A mente do ser humano simplesmente não foi feita para conceber esse tipo de coisa. E o cara que está na trincheira, se ele sobrevive, ele volta louco para a vida normal. Ele volta enlouquecido. Ele volta com trauma. Ele viu. Ele teve que processar isso. Ele viu com os próprios olhos esse tipo de aberração que o ser humano consegue conceber hoje em dia. A gente não. A gente só escuta a estatística. A gente às vezes tem vídeo, às vezes tem alguma foto. Você olha aquilo, você pode até se sentir mal, mas não dá para sentir a dimensão desse tipo de coisa exatamente. É essa questão. A gente simplesmente não consegue compreender a dimensão das informações que são passadas para nós atualmente. A dimensão das notícias que chegam ao nosso conhecimento. Como a gente lidaria com esse tipo de coisa? Como o ser humano lidaria com esse tipo de coisa? É muita energia para ser processada. É muita energia. Então é muito mais fácil você ler, se comover do jeito que deu, se comover um pouquinho com a matéria e seguir com a sua vida. Mas esse que é o ponto. Não é uma questão de você parar de usar o seu espelho negro. Não é você parar de scrollar. É você entender que nós estamos lidando com forças além da nossa compreensão. Nós estamos entrando no momento da humanidade muito singular, muito assustador e muito bonito ao mesmo tempo. Porque da mesma forma que a gente consegue ver os arquivos do Epstein, para quem tá ligado no Epstein, e manja de inglês, tudo bem que agora você entra no Instagram vai ter vídeo, no YouTube também vai ter vídeo em português falando sobre o cara. Mas você conseguiria entender o nível da maldade que acontece, que está acontecendo ali? O tipo de ritual satânico que está deixando de ser uma conspiração e se tornando a realidade. Esse é outro tipo de coisa que é incompreensível. E a gente procura esse tipo de conteúdo por fascínio, mas tenta entender, tenta sentir o que está por trás disso. Não é uma coisa boa. Eu, pelo menos, eu entro nesse tipo de assunto. Meu Instagram tá flodado com esse tipo de conteúdo agora, com esse assunto do Epstein. E eu fico mal vendo os vídeos. Chega num ponto em que eu não sei se o que eu tô vendo é IA ou se é realidade. Porque é muito assustador, é muito grande a escala dessa história. E a gente só tem acesso a esse tipo de coisa porque a gente tem um espelho negro, a gente tem um portal no nosso bolso. Um portal para outra linha do tempo, para outra dimensão, contando a história do que está acontecendo em outra ilha, com pessoas que falam outro idioma,
tem outra cultura, outra alimentação. Eles não dormem nem no mesmo horário que a gente. Boa parte deles. O fuso horário deles é diferente do nosso. Enquanto a gente está indo dormir, eles estão acordados ainda. Ou eles já estão dormindo enquanto a gente tá jantando, tá curtindo, tá terminando o expediente à tarde, o serviço. É outra dimensão. E só de você pensar nesses pequenos detalhes, já começa a perceber que a gente tem dificuldade para entender a nós mesmos. O ser humano tem dificuldade de entender a si próprio. Não é à toa que cada vez mais tem gente querendo se formar em psicologia. Quem quer entender a si mesmo e aí começa a se envolver com psicologia. E os próprios pais da psicologia beberam de fontes ocultas, né? Não oculto no sentido de ruim, mas no sentido de aquilo que não foi revelado, que precisa ser buscado. É o tipo de conhecimento que você precisa ir atrás e tende a extrapolar a nossa realidade física. É o tipo de coisa que vence o tempo, que vence Cronos, vence Saturno. E é aí que eu tento fazer o meu fecho. É aí que eu quero chegar. A gente volta e é aí que eu tento chegar. A gente volta para a questão dos mitos. Porque os mitos são mitos justamente porque eles vencem o efeito, eles vencem o efeito de putrefação que o tempo causa em nós, que o tempo causa na matéria. Os mitos vencem esse aspecto da realidade. Eles rompem essa camada, eles rompem essa esfera da Matrix, eles rompem essa ilusão. E de repente tudo se torna um símbolo. A realidade se torna um símbolo. Por isso que eu pergunto, o que a gente tem de mito no Brasil? Se não for estudar um mito brasileiro, se você for cristão, por exemplo, aprofunde-se nos símbolos do cristianismo, aprofunde-se nos símbolos do catolicismo, nos símbolos do protestantismo, os símbolos das Sagradas Escrituras. Da mesma forma que do caso de quem é pagão, de quem é espírita, se aprofunde nesse símbolo, se aprofunde no folclore, nos mitos. Em algum deles você vai perceber a sua intuição, o seu alter ego, o seu eu superior vai falar para você seguir isso, buscar isso, buscar essa energia, buscar essa ancestralidade, buscar essa conexão. E aí a loucura começa. Aí a graça entra na vida. A graça é a graça de leveza é a graça de loucura, diversão. Importante de tudo, você precisa interpretar essas informações da forma que a sua intuição te diz para interpretar, da forma que o seu coração mandar, sem ser gay. Da forma que o seu coração mandar, da forma que a sua intuição mandar te conduzir. Não é à toa que eu estou fazendo esse canal com a minha própria voz. Eu não vou mostrar meu rosto, pelo menos por enquanto. Não sou tão extrovertido nesse nível, mas é o tipo de coisa que eu estou percebendo que eu gosto, que faz sentido para mim. Se você está ressoando com essas ideias,
se inscreve no canal, ativa o sininho para assistir os próximos vídeos e tenho certeza que a nossa jornada vai ser muito proveitosa no Sabedoria Anônima. Sem voz de IA, sem ediçãozinha, sem vergonha de videozinho do chat GPT. Nem sei se o chat GPT faz vídeo. Na verdade, não sou muito por dentro do que uma IA faz. Mas vou me divertir usando minha própria voz por aqui. E você deve encontrar alguma coisa que sirva para exercitar o seu lado criativo, para exercitar a expansão da sua alma, do seu espírito nesse plano, nessa esfera de realidade. Porque senão você vai ser só um consumidor, uma criatura reativa e inconsciente. E é com isso que eu estou tentando lutar todo dia. Deixar de ser tão inconsciente e começar a agir ativamente como criador do que faz sentido para mim. Espero que isso faça sentido para você também.